Cafarnaum Jesus entrou pra ensinar. A notícia correu ligeiro, o povo foi-se a chegar. A casa ficou pequena, ninguém podia passar, mas quem carrega a fé não aceita esperar. 4 amigos decididos, sem medo de agir, levaram um homem preso sem poder reagir. Não pediram permissão, nem voltaram pra trás. Subiram, abriram o telhado, fé que move demais. Desceram o paralítico bem perto de Jesus. Ele viu aquela fé e liberou vida e luz. Levanta, pega o leito, vai viver restauração. Quando a fé entra em ação, Deus faz revolução. Desceram o paralítico bem perto de Jesus. Ele viu aquela fé e liberou vida e luz. Levanta, pega o leito, vai viver restauração. Quando a fé entra em ação, Deus faz revolução. Os doutores murmuravam, querendo questionar, mas Jesus conhecia tudo que iam pensar. Perdoou os pecados e mandou levantar. O homem saiu andando pra Deus glorificar. Não é conversa, é poder, é milagre real. Quem crê e age com fé vê o sobrenatural. Desceram um paralítico bem perto de Jesus. Ele viu aquela fé e liberou vida e luz. Levanta, pega o leito, vai viver restauração. Quando a fé entra em ação, Deus faz revolução. Desceram um paralítico bem perto de Jesus. Ele viu aquela fé e liberou vida e luz. Levanta, pega o leito, vai viver restauração. Quando a fé entra em ação, Deus faz revolução. Quem carrega alguém pra Jesus vê milagre acontecer. Oh, glória! Presta atenção nessa história aí. Fé que se mostra antes do milagre. Em Cafarnaum tinha um homem de autoridade, centurião respeitado, homem de verdade. Mesmo não sendo judeu, decidiu sem hesitar. Investiu no reino santo, fez a casa pra orar. Construiu uma sinagoga com amor e devoção. Ajudava o povo inteiro, tinha Deus no coração. Seu servo estava enfermo, situação difícil então, mas a fé desse homem não se dobrou à pressão. Antes do milagre ele já semeou, honrou o reino de Deus, primeiro ele creu. Jesus olhou e declarou pra multidão ouvir. Nem em Israel achei fé assim. Antes do milagre ele já semeou, honrou o reino de Deus, primeiro ele creu. Jesus olhou e declarou pra multidão ouvir. Nem em Israel achei fé assim. Mandou amigos a Jesus, com respeito e temor. Disse: não sou merecedor de te receber, Senhor. Uma palavra é bastante, eu sei que vai acontecer. Jesus se admirou ao ver tamanha fé crescer. Quem confia sem exigir, vê Deus agir. Fé verdadeira sempre faz o céu se abrir. Antes do milagre ele já semeou, honrou o reino de Deus, primeiro ele creu. Jesus olhou e declarou pra multidão ouvir. Nem em Israel achei fé assim. Antes do milagre ele já semeou, honrou o reino de Deus, primeiro ele creu. Jesus olhou e declarou pra multidão ouvir. Nem em Israel achei fé assim. Ouve aí essa história forte. É fé que nasce no meio do caos.
Era meia-noite e Paulo começou a cantar. Silas seguia junto, não pararam de louvar. Mesmo presos e feridos decidiram confiar. Quem conhece o Deus vivo não deixa de adorar. De repente um terremoto fez tudo estremecer. As correntes se soltaram, portas vieram a ceder. O carcereiro acordou, vendo tudo escancarado. Pensou que tinha perdido, mas Deus já tinha agido. Ninguém fugiu, ninguém correu. No meio do caos a graça apareceu. O carcereiro ouviu a voz da salvação. Crê no Senhor Jesus e tua casa terá redenção. Ninguém fugiu, ninguém correu. No meio do caos a graça apareceu. O carcereiro ouviu a voz da salvação. Crê no Senhor Jesus e tua casa terá redenção. Com medo perguntou, o que devo fazer? Paulo respondeu firme, é só em Jesus crer. A palavra foi pregada dentro da sua casa e aquela mesma noite virou tempo de graça. Quando Deus entra na confusão, o caos vira testemunho de transformação. Ninguém fugiu, ninguém correu. No meio do caos a graça apareceu. O carcereiro creu, sua casa também. Fé que nasce no caos alcança gerações, amém. Ninguém fugiu, ninguém correu. No olho do caos a graça apareceu. O carcereiro creu, sua casa também. Fé que nasce no caos alcança gerações, amém. Uma noite com Jesus muda o destino de uma família inteira. Essa verdade é forte aí, meus irmãos. A graça ainda chama. Ei, come on! A chance de crer em Jesus. Mesmo ferido e humilhado, Jesus seguia em pé. Naquela cruz levantada, reinava com poder e fé. Entre dor e zombaria, seu amor falou mais alto. O reino estava ali, mesmo em cenário adverso. Dois homens ao seu lado, mesma condenação. Um zombava sem temor, o outro ouviu a voz da razão. Reconheceu seus erros, sem tentar se defender, e declarou com coragem: Jesus, eu creio em você. Sem tempo, sem obra, sem explicação, só uma fé sincera saiu do coração. Jesus respondeu com voz de salvação: hoje comigo estarás no reino, meu irmão. Sem tempo, sem obra, sem explicação, só uma fé sincera saiu do coração. Jesus respondeu com voz de salvação: hoje comigo estarás no reino, meu irmão. Não pediu livramento, nem tentou negociar, apenas reconheceu quem podia salvar. Jesus olhou pra ele e a promessa foi real. A graça se mostrou forte, fiel e sobrenatural. Quem crê de verdade vê o céu responder. A graça alcança agora quem decide crer. Sem tempo, sem obra, sem explicação, só uma fé sincera saiu do coração. Jesus respondeu com voz de salvação: hoje comigo estarás no reino, meu irmão. Sem tempo, sem obra, sem explicação, só uma fé sincera saiu do coração. Jesus respondeu com voz de salvação: hoje comigo estarás no reino, meu irmão. Enquanto a vida, a chance de crer em Jesus. Oh, 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 a chance de crer em Jesus.
multidão que toca o céu. 10 homens marcados pela dor foram até Jesus. De longe clamaram forte, confiando em sua luz. Ele liberou a palavra, mandou todos se mostrar. E no meio do caminho, o milagre veio agir. Os 10 foram curados, a mudança foi real. Mas um percebeu algo ainda mais especial. Era samaritano, voltou sem hesitar. Com voz agradecida foi aos pés se apresentar. 10 receberam cura, só um quis voltar. Reconheceu o milagre e decidiu adorar. Jesus declarou com amor e atenção: tua fé te salvou, entrou em relação. 10 receberam cura, só um quis voltar. Reconheceu o milagre e decidiu adorar. Jesus declarou com amor e atenção: tua fé te salvou, entrou em relação. Os outros seguiram livres, cada um pro seu lugar. Mas quem voltou ganhou mais do que podia imaginar. Não foi só corpo restaurado, foi vida com o Senhor. Gratidão abriu caminho pra viver algo maior. Quem reconhece o que Deus faz, vive mais perto, vive em paz. 10 receberam cura, só um quis voltar. Reconheceu o milagre e decidiu adorar. Jesus declarou com amor e atenção: tua fé te salvou, entrou em relação. 10 receberam cura, só um quis voltar. Reconheceu o milagre e decidiu adorar. Jesus declarou com amor e atenção: tua fé te salvou, entrou em relação. Quem volta pra agradecer sempre recebe mais de Jesus. Recebe mais de Jesus. Recebe mais de Jesus. Olha essa história viva aí, povo abençoado. Prioridade certa atrai resposta do céu. A multidão chegou sedenta pra ouvir Jesus falar. 3 dias firmes, atentos, sem pensar em recuar. A palavra alimentava, dava força pra ficar. Quem escolhe ouvir o mestre, aprende a confiar. O tempo foi passando e o alimento faltou, mas ninguém arredou o pé, a fé continuou. Jesus olhou com cuidado pra quem quis permanecer. Disse: não mando embora quem escolheu me ouvir crer. Fé que prioriza a palavra, não fica sem provisão. Quem busca o reino primeiro vê Deus entrar em ação. Jesus multiplicou, ninguém saiu sem ter.
no primeiro vê Deus entrar em ação. Jesus multiplicou, ninguém saiu sem ter. Quando a fé vem na frente, o céu cuida de você. Pouco pão foi entregue nas mãos do Salvador. Ele deu graças ao Pai e o milagre começou. Todos foram alimentados, ninguém ficou pra trás. Quem confia na palavra sempre recebe mais. Deus honra quem escolhe permanecer. A provisão acompanha quem decide crer. Fé que prioriza a palavra não fica sem provisão. Quem busca o reino primeiro vê Deus entrar em ação. Jesus multiplicou, ninguém saiu sem ter. Quando a fé vem na frente, o céu cuida de você. Fé que prioriza a palavra não fica sem provisão. Quem busca o reino primeiro vê Deus entrar em ação. Jesus multiplicou, ninguém saiu sem ter. Quando a fé vem na frente, o céu cuida de você. Quem permanece na palavra vive o cuidado de Jesus todos os dias. Presta atenção nessa história forte aí, aleluias. Tem gente que enxerga além. Oh, glória! Na igreja havia temor, ninguém queria chegar. Saulo vinha de um passado difícil de explicar, mas Deus já tinha mudado tudo no interior. E Barnabé percebeu a marca do Senhor. Enquanto muitos fugiam, cheios de desconfiança, Barnabé se aproximou com fé e esperança. Ouviu o testemunho, decidiu acreditar. Viu onde ninguém via, resolveu apostar. Barnabé estendeu a mão quando ninguém quis dar. Apresentou Saulo aos irmãos pra não rejeitar. Quem crê no que Deus faz não vive de opinião. A fé abre portas pra transformação. Barnabé estendeu a mão quando ninguém quis dar. Apresentou Saulo aos irmãos pra não rejeitar. Quem crê no que Deus faz não vive de opinião. A fé abre portas pra transformação. Levou Saulo aos apóstolos, contou o que aconteceu. Falou do encontro na estrada e do chamado que nasceu. Por causa de um que creu, a obra avançou demais. Deus usa quem acredita nos planos celestiais. Quem anda com Jesus aprende a enxergar o que Deus está fazendo antes de se revelar. Barnabé estendeu a mão quando ninguém quis dar. Apresentou Saulo aos irmãos pra não rejeitar. Quem crê no que Deus faz não vive de opinião. A fé abre portas pra transformação. Barnabé estendeu a mão quando ninguém quis dar. Apresentou Saulo aos irmãos pra não rejeitar. Quem crê no que Deus faz não vive de opinião. A fé abre portas pra transformação. Deus levanta Barnabés pra impulsionar chamados. Ele levanta! Oh, glória!